Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula nossa, tá bom? Nós ficamos aí uma semana, infelizmente, sem poder postar os nossos vídeos, mas nós estamos aqui agora para postar a videoaula dessa semana. Nós vamos tratar da lição de número 7 aí do Juvenis, a encarnação do Redentor. Como sempre, se você não adquiriu a revista ainda, adquira, nós já estamos aí já na metade já do trimestre, tá bom? Também lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu gostei, isso ajuda demais o nosso canal. Divulgue nas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp aí, divulgue o link do nosso canal, convide seus amigos para participar aqui com a gente, tá bom? Envie a sua dúvida e participe, é sempre muito bom tê-los aqui. Eu quero aqui mandar alguns abraços, alôs aqui para algumas pessoas, tá? Sempre vocês que enviam comentários, participam sempre com a gente aí. Um abraço aí para Raquel Silva, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. A Raquel sempre participando com a gente. O Laelson Rodrigues, um grande abraço, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida também. Obrigado sempre pelas suas participações. A Esther Lima, um grande abraço, Esther, Deus abençoe. O Paulo Storini, um grande abraço, meu amigo, Deus também possa te abençoar. Cristiane Aparecida, que também é uma das fiéis aí, que sempre tem participado, sempre manda comentários. Um grande abraço para você. E deixa eu ver aqui quem mais. Débora Miranda, muito obrigado pela sua participação, Débora. E o Wellington Paiva, lá do Recife, Pernambuco, um grande abraço para você, meu irmão, um abraço aí para o pessoal de Pernambuco, tá? E também o Ney Pereira, tá? Esses aqui são os comentários mais recentes. Eu quero aqui agradecer vocês pela sua participação, por sempre estar nos incentivando aí, tá bom? Lição de número 7, a encarnação do Redentor. Nós vamos tratar sobre o assunto agora. A lição de número 6 aí falou, nós não tivemos a videoaula aqui, mas a lição de número 6 falou sobre a promessa de um Redentor, né? E nós, como vocês puderam ver aí na revista, a promessa do Redentor é feita ainda lá no Éden, né? No capítulo 3 do Gênesis, versículo 15. Quando Deus, ele ali já estabelece o que é chamado na teologia de primeiro evangelho. Deus apresenta para a humanidade, de primeira mão, obviamente, para Adão e Eva, o primeiro evangelho, ou seja, a primeira boa notícia, ou a boa notícia, né, de primeira mão vai ser apresentado para Adão e Eva, tá? E aí, a partir daí, nós vamos ver que houve a necessidade de um Redentor, porque ninguém, absolutamente ninguém, era capaz de pagar tal dívida, tá? Nós precisamos lembrar que o caráter da dívida que nós devíamos a Deus, que o homem devia a Deus, né? Era de caráter infinito. Então, daí a necessidade de apenas alguém de caráter e de natureza infinita para poder pagar tal dívida. Obviamente, ninguém seria capaz de tal. Por isso, é o próprio Deus, através de Jesus Cristo, o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, que vai assumir essa responsabilidade por amor à humanidade e vai pagar esse preço em prol da nossa salvação, tá bom? Então aí a nossa necessidade. E para que essa redenção acontecesse, foi necessário que o Pai, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele descesse à terra e encarnasse, ou seja, tomasse a forma humana, tá? Lembrando que encarnar aqui, gente, é diferente, muito diferente de reencarnação, tá? Nós não acreditamos em reencarnação. Reencarnação não é algo bíblico, tá? Então isso não é uma doutrina bíblica. Agora, a encarnação do Senhor Jesus
ela é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque a encarnação é exatamente se fazer carne. A palavra encarnação, ela vem do latim incarnatio, que significa tornar-se ou ser carne, tá? Daí é que vem a ideia da palavra encarnação. E quando a gente fala da encarnação, está se referindo exatamente ao que está escrito lá em João 1,14, né? Que vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a palavra encarnação, quando nós a utilizamos, estamos falando sobre a parte A do versículo. E o Verbo se fez carne, né? Porque encarnatio aí traz o significado de se fazer, tornar-se ou ser carne, tá? E aí refere-se exatamente quando o Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, vai tomar a forma humana, tá? Nós também não vamos encontrar no Novo Testamento nenhum termo grego que vai equivaler exatamente à encarnação. Só que no Novo Testamento nós vamos encontrar por diversas vezes a frase na carne, tá? Ela é muito constante, ela é constantemente usada no Novo Testamento exatamente para indicar e falar a respeito da encarnação do Senhor Jesus, tá? Como nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo de número 3, por exemplo, vai dizer o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, a expressão na carne aí é utilizada nesse texto, por exemplo, para falar sobre a encarnação do Senhor. Lá em Colossenses 1, 22 também, vamos ter também o termo, né? No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ok? 1 Timóteo também, capítulo de número 3, versículo 16. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Falando também referente ao nosso Senhor Jesus. Tá? E aí nós também vamos ter lá em 1 Pedro 3,18, 1 Pedro 4,1 e segundo Epístola de João, versículo de número 7. Nós vamos também ter esse termo aí falando exatamente sobre a encarnação do Senhor. Tá? Quando a gente vai falar da encarnação do Senhor, nós vamos é muito nítido a grandiosidade desse evento, gente. De tal maneira que a nossa mente não consegue chegar no ápice do total do conhecimento desse evento. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que estamos falando de um Deus que é eterno e que vai, por amor da sua criatura, por amor de seres inferiores, tá? Ele vai se humilhar, ele vai se rebaixar à posição das suas criaturas para poder redimi-las. Então, assim, é algo que a gente não vai conseguir compreender. Eu acredito que nem na eternidade nós vamos conseguir entender esse grande mistério que é a encarnação de um Deus que toma forma humana e por amor às suas criaturas e sofre por causa delas, tá? Então, é um mistério. Como a própria revista vai dizer aí, né? É só a gente imaginar o seguinte: é um oceano inteiro que está desaguando em um pequeno lago, tá? Então isso aí resume bem a ideia, ou uma visão bem exemplificada aí da encarnação do Senhor. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui, tá? Lembrando que
a encarnação, quando ele toma a forma de servo, ele está apenas evidenciando as palavras que são confirmadas lá em 1 João 4,8. Deus é amor. Na sua encarnação, morte, sofrimento, morte e ressurreição, ele está provando, evidenciando e confirmando essa palavra, tá? Tópico de número 1, vivendo na eternidade. Gente, falar da eternidade é algo também que vai acima das nossas capacidades, pelo menos no meu pequeno entendimento, tá? Quando a gente olha para a imensidão da eternidade, é algo que eu acredito que por mais que a gente crie teorias, por mais que nós tentemos explicar, a gente vai passar a vida toda sem conseguir compreender a questão da eternidade. E por que isso? Porque nós estamos limitados ao tempo. E na eternidade, tempo é algo que não existe, tá? Ainda assim, quando falamos a respeito da eternidade, nós utilizamos termos referentes a tempo, tá? Até porque quando falamos da própria eternidade, a eternidade fala a respeito de tempo. Só que não existe tempo na eternidade, tá? É algo que pelo menos eu não vou conseguir te expressar exatamente o que é para você entender quão grandioso é, ok? Então, a gente é limitado demais para poder compreender esse assunto na sua completude, ok? Mas quando a gente vai analisar a questão da eternidade, o que nós podemos simplificar é que eternidade, conforme os dicionários vão falar, é a característica, é um atributo ou uma qualidade daquilo que não tem começo e nem fim, ok? Então, para a gente resumir o que é eternidade, é isso. É alguma coisa ou alguém, no caso, quando falamos de Deus, que não tem começo e não tem fim. Quem criou Deus? Ninguém. Quando Deus terá fim? Também não haverá. Ele é eterno, não tem começo e nem fim, tá? Mas muito além dessa colocação, a Bíblia, quando ela vai falar de um Deus eterno, né, ela não só trata de um Deus que é atemporal, ou seja, o tempo não afeta ele, ok? Mas também ela vai falar sobre o Senhor que se movimenta no tempo, ou seja, ele tem disponível para ele passado, presente e futuro. Tá? Deus não se limita ao nosso tempo, nosso cronos. Muito pelo contrário. Quando nós temos algumas referências bíblicas, nós conseguimos, pelo menos eu consigo enxergar um Deus que se movimenta na linha do nosso tempo, passado, presente e futuro. Por exemplo, quando ele vai profetizar a respeito do rei Ciro, lá em Isaías 44, versículo 28 e Isaías 45, versículo 1, ele usa o profeta Isaías para profetizar a respeito de Ciro 200 anos antes de Ciro pelo menos existir. Então, assim, ele não está limitado ao nosso tempo, muito pelo contrário. O nosso tempo é como se fosse uma passarela para ele, tá? Então, a eternidade a gente entende que é um atributo de Deus, ou seja, é algo que lhe é natural, faz parte da sua natureza, tá? E quando João vai tratar a respeito da eternidade falando de Jesus, ele vai falar o seguinte: Jesus é o verbo de Deus, tá? Ou seja, ele é a palavra ativa de Deus, aquela palavra que está presente em Gênesis, haja e ouve. Essa é a palavra, isso é o que João está querendo dizer quando está se referindo a Jesus como verbo, tá? É a palavra ativa de Deus. E não só isso, mas ele também afirma que Jesus não só é a palavra de Deus, mas também é o próprio Deus, como nós vemos lá em João, capítulo 1, versículo de número 1 também, tá? Então Jesus não só é o verbo de Deus, mas também é o próprio Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Sendo assim, gente, nós vamos entender que Jesus ele dispunha na eternidade de todos os atributos
Eu estou falando isso antes da encarnação, tá? Antes e depois, obviamente. Depois da sua ressurreição. Então, no período em que ele está na eternidade, ele dispõe de todos os atributos naturais da divindade, ou seja, onipresença, onipotência, onisciência e eternidade. Afinal de contas, esses atributos eles pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Deus é, por natureza, onipresente, onipotente e onisciente, e também é eterno, tá? Como Deus, nós entendemos, tá, que trata-se de um só Deus com três pessoas, pessoas distintas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas sendo um único Deus, tá? Esses atributos pertencem a todas essas três pessoas desse único Deus, tá bom? E tópico de número 2 vai falar sobre saindo da eternidade. Quando Jesus encarna, Jesus ele vai se submeter ao tempo, ou seja, ele vai agora estar afetado e limitado à matéria e ao espaço. O que é isso? Ele vai, no caso, ele vai ter que nascer, ele vai se desenvolver com o tempo, ou seja, crescer, se desenvolver, e, obviamente, como ele está na matéria, ele vai, também, a sua matéria vai passar pela morte, tá? Então, ele se submete ao tempo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tá? Então, assim, ele assume a forma humana e ele fica limitado agora ao nosso tempo e ao nosso espaço, tá? Uma prova disso, e a revista traz isso aí muito interessante, é pensar da seguinte maneira, gente. Jesus no céu com Deus era espírito antes da encarnação, tá? Agora ele assume a forma humana aqui nesse tempo na Terra e obviamente ele agora vai ter que caminhar, né? Ele vai se fadigar, ele vai sentir fome, sentir sede, e isso tudo faz parte exatamente desse tempo que nós vivemos, tá? Dessa atmosfera que nós fazemos parte, tá? Só que é interessante nós entendermos o seguinte, mesmo Jesus tomando a forma de homem, isso não retira dele a sua divindade, muito pelo contrário. Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus não deixa de ser Deus quando encarna, tá? Ele continua sendo a segunda pessoa da Trindade, tá bom? João capítulo 10, versículo 30 vai dizer o seguinte: eu e o Pai somos um. Jesus está afirmando que quando ele encarna, quando ele vem à Terra, ele não deixa de ser Deus. Ele não abandona a sua divindade, tá? Ele continua sendo o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, tá? Quando o João vai utilizar o texto, o Verbo se fez carne, ele não está dizendo que Jesus deixou de ser aquilo que ele era antes, tá? Ou seja, quando o Senhor escolhe se vestir de carne e habitar entre os homens, ele continua sendo o Verbo de Deus, tá? Nós não podemos tentar dividir as duas naturezas de Jesus, pois elas coexistem ao mesmo tempo. Existem pessoas que se confundem, e obviamente, gente, é o que eu estou falando, existem coisas que a gente vai lutar e a gente não vai conseguir compreender, porque se trata de um Deus que é infinito, tá? Ó profundidade das riquezas, né? A gente vai continuar mergulhando, continuar procurando, continuar perguntando, e nós nunca vamos conseguir compreender tudo a respeito de um Deus que é infinito. Afinal de contas, nós somos seres limitados, finitos, ok? E ele é um Deus que é infinito, ele é Deus. É uma diferença enorme, obviamente. Então, quando falamos, por exemplo, da Trindade, a gente vai passar a vida toda sem compreender
ao certo, completamente, isso. O que nós precisamos compreender é o que as Escrituras vão nos afirmar, vão nos apresentar. Um Deus que é único, mas que tem três pessoas, tá? Que são três pessoas distintas em um único Deus, ok? A mesma coisa é quando nós vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Nós vamos passar a vida toda sem entender completamente isso. Como é que um Deus Todo-Poderoso desce à terra e se manifesta em forma de homem, tá? E o que é isso? O que nós precisamos fazer? É ter fé na palavra de Deus e nos atermos àquilo que ele deixou para a gente aqui. O que ele deixou na Bíblia Sagrada já é suficiente para que nós compreendamos o que temos que compreender. O que passa disso, a gente vai ter a resposta lá na eternidade, e ainda assim eu acredito que lá na eternidade nós vamos passar a eternidade toda e conhecendo, e nunca vamos chegar ao final de conhecimento de Deus, tá? Afinal de contas, estamos falando de um Deus que é ilimitado, vai muito além das nossas expectativas. Então, Jesus tem a natureza humana e a natureza divina, tá? E elas coexistem. Não tem como separar. Jesus aqui foi mais divino, Jesus aqui foi mais humano. Jesus é Jesus e ponto. Quando Jesus sentiu fome, quem sentiu fome? A natureza divina ou a natureza humana? A natureza divina e a natureza humana. Não tem como dividir, ok? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Elas coexistem em uma única pessoa que foi manifestada em Jesus, tá bom? Tópico de número 3 aí, a encarnação, um mistério. João vai deixar muito claro, gente, a divindade de Jesus. E ele vai muito além, ele vai asseverar a sua perfeita humanidade, quando ele vai declarar lá em João capítulo 1, versículo 14, que é o texto que eu fiz menção no início aqui, tá? Então Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, como eu disse. É exatamente por isso que ele é o único capaz de mediar o homem e Deus, tá? Porque ele possui as duas naturezas. Tanto a natureza daquele que foi ofendido, o Deus Todo-Poderoso, ou seja, ele compreende o tamanho da ofensa que o homem cometeu contra Deus, quanto também ele tem a natureza humana, né? A natureza que necessita de perdão e a natureza que vai buscar, que vai trazer o equilíbrio para a reconciliação. Aí, por que isso? Thomas Goodwin vai dizer um negócio interessante. Ele é um puritano, ele diz o seguinte: quando o Filho tornou-se carne, o céu e a terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Ou seja, quando o Filho se encarna, quando o Filho se torna carne, acontece uma reconciliação entre o céu e a terra. A maravilha da encarnação, gente, nos é revelada na necessidade na sua necessidade, tá? Por que isso? Se Jesus fosse em todas as coisas apenas um homem, ele estaria, assim como nós, a uma distância infinita de Deus, ok? E se por um outro lado ele fosse em todas as coisas divino, ele estaria a muita distância de nós. Ou seja, era importante, a encarnação é importante porque traz exatamente o equilíbrio das duas naturezas em Jesus, tá? É importante ainda a gente confirmar o que nos diz as Escrituras, que a obra da encarnação não é apenas uma obra do Filho, mas é uma obra exatamente de toda a Trindade. Deus Pai, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 5, e Gálatas capítulo 4, verso 4 também, né? É uma obra do Filho, Filipenses 2, 7, e é uma obra do Espírito Santo, Lucas 1, 35 e Mateus 1, 20. Tá? Então a encarnação é uma obra de toda a Trindade. O teólogo Abraham Kuyper, acho que é assim que fala, quando ele vai falar sobre João capítulo 1, versículo 14, ele escreve as seguintes palavras, abre aspas: a palavra se fez carne
ela se fez carne para nunca mais ser separada dessa carne, nem mesmo agora assentado no trono. Ao se tornar carne, a palavra cria com isso a possibilidade real em que esta criança tome o seu lugar e que esta criança de carne e osso salve, reconcilie e glorifique você, feito de carne. Fecha aspas. Então, gente, na encarnação, Jesus ele vai exatamente salvar, reconciliar e glorificar a gente que somos feitos de carne, tá? A encarnação, ela vai nos mostrar o quanto Deus ama a carne, ou seja, a raça humana. Por que isso? Deus está agora para sempre identificado com a humanidade por causa da encarnação. Então, tem um texto de Agostinho de Hipona falando exatamente sobre a encarnação, e ele diz o seguinte: o Criador do homem se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa do madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a vida morresse. Agostinho de Hipona, sermão 191.1. Então, só para a gente poder ter uma ideia, nós estamos falando de um Deus eterno, que assume a forma de um ser menor, né? Com fraquezas, que vai sentir fome, que vai sentir frio, que vai sentir dor, que vai ser crucificado, vai ser rejeitado, tá? E isso tudo é resumido em Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E quando a palavra diz aqui que deu o seu Filho unigênito, está dizendo que foi Deus que pegou Jesus e lançou na terra, não. Como ele se trata de uma única pessoa, existe uma unidade também de vontade. Então, o que um quer é o mesmo desejo do outro. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, é porque o próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade, tinha o mesmo desejo e o mesmo sentimento de amor pela humanidade, tá? Eu fico muito preocupado que eu já ouvi alguém dizer assim: gente, Deus Pai quer matar a gente, mas quem apazigua é Deus Filho. Não, gente. O mesmo Deus que nos ama sendo Filho é o mesmo Deus que nos ama sendo Pai, tá? É o mesmo amor. Ele nos ama de igual modo, porque são uma única pessoa, tá? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Não se esqueça, deixe seu comentário, seu gostei, compartilhe o vídeo em nome de Jesus. Se tiver alguma pergunta, envia pra gente e nós vamos responder aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.